E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a aula de Revolução Científica. Peço desculpa pela captação do meu áudio, que não está muito legal, acho que vem bastante chiado, mas é o que a gente pode trabalhar aí. Então assim, a Revolução Científica é um período histórico ali que envolve vários anos, não existe uma data definida, né, de aqui foi a Revolução Científica, ou mesmo um local definido. Ela aconteceu em vários países, mas principalmente na Europa, né? Aqui a gente vai estudar a Revolução Científica na Europa, né? Apesar de outras sociedades terem passado também por revoluções científicas suas próprias, mas aqui a gente foca no pensamento europeu, que é a base do nosso pensamento ocidental hoje, né? Então aqui a Revolução Científica é um período histórico que a gente considera como transição entre Idade Média e Idade Moderna. Certo? A Idade Média aqui, lembrando que é muito caracterizada pelo feudalismo, né? pelos reis, né? Que tinham seus feudos, não existia muita unificação em estados ainda. Em questão de filosofia escolástica, que dominava ali no final da Idade Média. Em questão de concepção de universo, muito importante aqui, né? Na Idade Média, o universo é entendido pelos modelos do Ptolomeu e do Aristóteles, que são os modelos que a gente conhece como geocentrismo, ou seja, eles colocam a Terra no centro do universo e todo o resto, todos os astros que a gente observa, incluindo o Sol, giram em torno da Terra. Então esse era o modelo que dominava a astronomia até então. Ele explicava várias coisas, né, mas algumas não. O Ptolomeu principalmente mostrou matematicamente o seu modelo, não foi simplesmente um achismo, assim, né? Mas era um modelo que servia à Igreja Católica, colocando a Terra no centro do universo. Ela colocava a Terra, que é a criação divina de Deus, como o principal do universo, né? Então esse foi o modelo que a Igreja Católica sustentou durante muito tempo, que era propício à sua própria concepção, né? E lembrando que a Idade Média, então, foi um período onde a Igreja Católica dominava intelectualmente, né? Então nada se fazia intelectualmente que não fosse, que a Igreja Católica não aceitasse, certo? Então sabemos que houve várias perseguições ali, né, intelectuais que queriam, vamos supor, questionar um pouco os dogmas da Igreja Católica, né? Até por isso surgiu, principalmente depois de algumas acusações de corrupção, surgiu a Reforma Protestante, né? Martinho Lutero, ele rompe com a Igreja Católica e funda uma outra vertente do cristianismo aí, que é muito importante, que começa a Igreja Católica a perder o seu domínio, né, pela Europa. O protestantismo foi principalmente muito forte na Inglaterra. Então, a partir daí a gente começa num movimento cultural e das artes muito importante, que a gente chama de Renascimento, né? O Renascimento durou vários séculos, tá? Não foi também uma coisa que aconteceu só em um lugar e num período de tempo específico. O Renascimento é aquele movimento das artes em direção, ao ser humano, né? Então aqui no Renascimento as artes começam a botar o ser humano no centro novamente. Lembra que na Idade Média a Igreja Católica, as pinturas, né, medievais ali, retratavam muito figuras de Deus, né, de Jesus Cristo, da Maria, ou seja, de todas as figuras relacionadas à própria fé cristã. No Renascimento aqui a gente começa a colocar de novo o ser humano, né? Começa a fazer essa forma humana idealizada, né? Lembrando do homem vitruviano, Leonardo da Vinci, que é onde ele é desenhado com todas as proporções corretas, vamos dizer assim. Lembrando também da estátua de Davi, do Michelangelo, por exemplo. Então aqui vem muito forte o foco na forma humana e uma forma idealizada, né? E aí começa a se voltar, principalmente na questão da arquitetura e da filosofia também, aos pensamentos grego e romano, né? Só lembrar aqui que em Veneza, em Florença, a arquitetura é muito inspirada, né, nos pilares gregos, né, nas colunas gregas ou os arcos romanos. Então aqui começa a se retomar muito esse pensamento grego-romano, principalmente pelo comércio com os islâmicos, né? O Império Persa ali e o Império Otomano foram os que conservaram esses escritos, principalmente do Aristóteles, do Platão, né? E começaram a repassar ele e entrar de novo na Europa através desse comércio que estabelecia ali, principalmente com a Itália, né? De Veneza, das regiões portuárias ali, com ali a península da Grécia, com a península da Turquia, que era Anatólia, né, o nome. Então, com essa entrada ali desse comércio, começa a se retomar esse pensamento grego e romano, o que é importante para começar a tirar esse monopólio da Igreja Católica sobre o pensamento, né? E aqui daí, considerado o começo, vamos dizer assim, da Revolução Científica, está o trabalho do Copérnico, né? O Copérnico, ele é quem introduz
Não foi pela primeira vez, tá? Ele não foi aqui original totalmente, mas ele foi o primeiro com uma certa importância e o primeiro a conseguir botar isso de uma forma mais formal e matemática. Ele foi o que fundou aqui o heliocentrismo, né? Que é botar o Sol agora no centro e a Terra como um dos outros planetas que gira em torno do Sol, né? Então agora a gente tira a Terra do centro dessa concepção de que tudo tem que girar em torno da Terra e bota o Sol. E aí todos os planetas, a Terra, um deles, gira em torno do Sol, né? Esse foi um modelo que foi totalmente contrário, né, ao modelo de antes, que era o modelo geocêntrico. E, obviamente, a Igreja Católica não gostou disso, né? Porque tira a importância, vamos dizer assim, da criação divina da Terra, do universo, e coloca a Terra, na verdade, como mais um pedaço de rocha aí que flutua em volta do Sol. Mas o Copérnico ele não defendeu muito fortemente essa teoria do heliocentrismo, tá? Isso vai acontecer depois com o Galileu. O Copérnico, então, mas ele apresenta essa ideia, e dois estudantes deles muito importantes foram o Tycho Brahe e o Kepler. O Tycho Brahe foi muito importante, assim, não tanto pela alguma teoria que ele tenha apresentado, mas ele fez observações muito metódicas e deixou muitos e muitos dados de observações de vários astros, e foram esses dados que o Galileu depois usou. Então o Tycho Brahe foi importante aqui para dar esses dados. Ele foi um cientista muito exploratório, assim, no sentido de observar. Ele observava muito e era muito metódico nas suas anotações. O Kepler também pegou esses dados do Tycho Brahe e aí sim colocou isso numa teoria que é o que a gente estuda até hoje, né? Não sei se vocês lembram, se vocês estudaram no ensino médio aí, mas das leis de Kepler, né? Que, por exemplo, os planetas giram em torno do Sol numa órbita elíptica e não numa órbita circular, que a velocidade de órbita dos planetas muda, então quando os planetas estão mais próximos do Sol eles vão ser mais rápidos do que quando eles estão afastados. Então, isso são as leis de Kepler. E uma outra lei lá, são 3 leis de Kepler, e ele traz então essa teoria, assim, ele dá uma teoria mais robusta para os dados do Brahe. Mas quem vai realmente pegar o heliocentrismo e vai dizer assim, vai defender fervorosamente, é então o Galileu. Galileu, que é muito importante na Revolução Científica, porque ele vai bater o pé e vai defender contra, apesar de toda a perseguição da igreja, que o modelo que melhor explica as evidências que a gente vê, né, é o heliocentrismo e não o geocentrismo. Então ele vai usar, ele vai comparar teorias, né, ele vai comparar a teoria do geocentrismo com a teoria do heliocentrismo, vai fazer uma análise racional dessas duas e vai chegar à conclusão que não, quem explica melhor as evidências é o heliocentrismo e não o geocentrismo. E aqui então ele defende essa ideia, apesar da igreja dar vários avisos para ele não para esquecer disso, e ele mesmo assim defende. Então ele foi importante porque, apesar do Copérnico que não quis muito se meter com a Igreja Católica, o Galileu bateu de frente, então aí ele foi perseguido, né, por isso, enfim, não... Essa história aí a gente sabe que a igreja realmente perseguiu ele, mas o Galileu sempre defendeu o que ele acreditava, que, enfim, ele não só acreditava, né, mas ele comparou, né, ele construiu um modelo hipotético dedutivo e comparando essas duas teorias. Então, assim, ele foi importante, muito importante o Galileu aqui para isso. O Galileu também, ele foi muito importante como prenúncio do Newton, né? O Newton se baseou muito nos trabalhos do Galileu, porque o Galileu, na verdade, foi o primeiro a botar de forma matemática as leis do movimento, né? Que foi depois o que o Newton vai trazer nas famosas 3 leis do Newton, né? Então aqui o Galileu, ele além de defender o heliocentrismo, ele também constrói um modelo hipotético dedutivo do movimento baseando na matemática, né? Que é muito importante. O Galileu traz essa importância da gente basear nossas teorias na matemática sempre. Ele diz assim que o universo é um livro que é escrito através da linguagem da matemática. Então aqui o Galileu também é muito importante na Revolução Científica, porque ele traz essa importância de trazer a matemática, da gente trazer leis matemáticas que vão determinar aí o movimento, nesse caso aqui a lei do movimento de geral, né? Depois do Galileu, o que a gente tem é o Bacon, né? O Francis Bacon foi muito importante também nessa Revolução Científica, porque o Bacon faz uma sistematização muito importante de como que deve ser a prática científica, como deve ser a experimentação, né? Como é que eu devo colher um dado, como é que eu devo fazer essa observação do dado. Então ele foi escreveu muito sobre isso, sobre um estabelecimento do método, né? Então o Bacon aqui é considerado um dos 3 mais importantes para o estabelecimento da Revolução Científica, porque ele traz essa importância do método, a gente tem um método bem definido de observação. E aqui ele traz também
um papel da indução, né, que é analisar os dados e, através dessa análise dos dados, elaborar uma generalização, né? Então você começa nos dados e, a partir do dado, vai para uma generalização, ou seja, tu vai do particular para o geral. E o Bacon, inclusive, falou que, bom, isso é o que a gente deve começar fazendo na ciência, na prática científica, mas isso não é o suficiente, porque ele também traz que a indução tem um grande problema, que não importa quantos dados você vê confirmando o que você acha, basta um dado não confirmando aquilo para simplesmente destruir a tua generalização. Por exemplo, tá? Você observa cisnes, tá? Esse é muito exemplificado com o cisne, né? Você observa cisne branco. Toda hora você vê, todo parque que você vai, em todo lugar que você vai, você só vê cisne branco. Então, a partir daquele monte de observação, você viu 1, 2, 3, 10, 100, você viu 1000 cisnes brancos. Você se sente muito seguro para fazer a generalização. Bom, se eu observei 1, 2, 3, 4, 1000 cisnes brancos, então eu posso fazer a generalização de que todo cisne deve ser branco. Bom, beleza, aí você segue confirmando sempre essa sua hipótese, né? Você só vê cisne branco. Mas aí você vai lá num outro continente e vê um cisne preto. Aí, bom, aquela sua generalização que você disse que todo cisne é branco, agora não vale mais, porque você acabou de observar um cisne preto. Então, esse é o grande problema da indução, tá, pessoal? Assim, quando você pode ver uma quantidade infinita de dados, tá, confirmando a sua hipótese, beleza, mas isso nunca vai ser o suficiente para confirmar plenamente a sua hipótese, porque basta um dado negativo, você já desconfirma toda que a sua hipótese disse. Então esse é o grande problema da indução. Por isso que o método científico não funciona só com a indução, né? Você começa com a indução, você começa analisando os dados, mas depois disso você elabora uma teoria, você elabora um modelo e você tenta deduzir a partir desse modelo novas observações, que aí sim você tenta confirmar de novo. Se você confirma de novo essas observações, beleza, você tem um bom nível de segurança nesse seu modelo, mas ele vai estar sempre aberto a qualquer dado que seja contraditório desmerecer todo o seu modelo. Então esse é o grande problema da indução, e o Bacon já falava disso. O Bacon também, ele é bem importante porque ele vai trazer a importância do papel social que a ciência pode ter, né? A importância que a ciência pode ter em moldar toda a sociedade, que é uma coisa que a gente sabe que acontece e que aconteceu, né? E através principalmente da tecnologia, porque a ciência faz a gente conhecer melhor a natureza. Conhecendo melhor a natureza, a gente começa a ter poder sobre a natureza, e esse poder sobre a natureza é o que a gente chama de tecnologia. Então, a partir do momento que avanços científicos permitem nós entendermos melhor certas doenças, nós conseguimos então ali começar a tratar essa doença e começar a reverter um ciclo que seria natural antes, por exemplo, o câncer, né? Antes, muitas pessoas devem ter morrido de câncer e os médicos nem sabiam o que eram, né? A partir dos avanços da ciência, que a gente consegue entender como o câncer age, a gente consegue então agora ter poder sobre a natureza, consegue reverter esse ciclo que seria natural do câncer matar a maior parte das pessoas e começa a conseguir salvar, né, muitas pessoas. Então, a ciência para o Bacon que teria esse grande papel social de moldar a nossa sociedade para o melhor, né, visando o bem-estar das pessoas aqui. O que a gente sabe, né, que não foi sempre assim, né? A ciência foi muito usada durante os séculos para justificar algumas crenças que eram típicas de um grupo, né? Vamos lembrar aqui da eugenia, né? A eugenia, a ciência já foi usada, saiu estudos publicados defendendo a superioridade de uma raça sobre a outra, e que deveríamos então buscar a limpeza, né, das raças humanas. Hoje uma concepção que a gente não considera nem um pouco correta, mas que já foi defendida cientificamente. Então, lembrando que o Bacon idealizava esse papel da ciência aqui para o bem-estar da sociedade, mas não é sempre assim que acontece, né? Que a gente sabe o que aconteceu. Então, depois do Bacon aqui, seguindo a nossa linha do tempo aqui, no final já da Revolução Científica, que é o prenúncio do que a gente considera o último estágio dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, considerando realmente o começo da Idade Moderna, que é o Iluminismo, né? Então, um pouco antes do Iluminismo ali, quem na verdade funda, vamos dizer assim, o Iluminismo, são principalmente esses dois aqui, que é o Descartes e o Newton. O Descartes vai ser muito importante aqui, porque ele vai estabelecer a dúvida metódica, né? Lembramos aquela famosa frase do eu penso, logo existo, né? Isso em latim é cogito ergo, que seria eu penso.
Então isso para o Descartes vai ser a única coisa que a gente tem certeza. Porque se a gente tiver uma dúvida metódica sobre tudo no mundo, né, a gente duvidar do nosso próprio conhecimento, a gente deve duvidar do porquê que eu sei o que eu sei, ou como que eu sei isso. Se a gente vai duvidando, a gente chega numa única certeza, que é eu penso e eu duvido. Então a única coisa que eu sei é que eu penso e que eu duvido. Então, aplicando a dúvida metódica, a gente chega numa única certeza, que eu penso e duvido, e a partir disso, então, a gente começa a conseguir construir algum conhecimento, mas sempre duvidando, sempre pensando assim, por que eu sei isso? Então isso, o Descartes funda aqui que a gente considera do racionalismo, né? Que é pensar, né, botar uma prioridade epistemológica nas próprias ideias, né, e não nos sentidos, porque o Descartes vai dizer que os sentidos podem nos enganar, né? Existem ilusões ópticas, por exemplo, os sentidos sempre podem nos enganar, o que a gente só pode confiar é na nossa própria capacidade de dúvida. A nossa capacidade de dúvida é a nossa única certeza aqui para o Descartes. Então Descartes funda o que a gente conhece como racionalismo, que vai ser muito contrastado pelo empirismo, né, principalmente o empirismo inglês, que vai botar então a prioridade epistemológica nos dados, nos sentidos, né, no que a gente pode ver. Aqui para Descartes não, a prioridade epistemológica é o que a gente pensa, é as nossas ideias, certo? E aqui, junto, muitos historiadores consideram o início mesmo do iluminismo como a publicação do grande trabalho do Newton, né, o Princípio e a Matemática, onde ele estabelece aqui a grande teoria dele, a teoria da gravitação universal. E aqui a epítome da Revolução Científica seria o trabalho do Newton, pegando aí toda a evolução lá dos conceitos do Copérnico, passando pelo Brahe, Kepler e Galileu, o método experimental do Bacon e também do Descartes. O Newton então usa muito disso para estabelecer uma teoria, né? Ele foi o primeiro a botar no papel uma teoria unificadora de diversos fenômenos físicos numa teoria concisa e completamente matemática, né? Lembrando que o Galileu aqui foi quem já estabeleceu que uma teoria científica precisa se pautar na matemática. Então aqui o Newton ele traz esse princípio universal da gravitação, né? Então ele diz que isso foi algo totalmente revolucionário, né? Dizer que a razão da Terra estar se movimentando em volta do Sol, né, e de todos os outros planetas estarem se movimentando em torno do Sol é a mesma que faz a maçã cair, né? A famosa maçã cair, assim, usada pelo Newton. Então isso foi muito revolucionário porque unifica uma coisa que a gente só observa lá longe, que a gente já sabia que era muito longe, né, dos planetas, com algo que acontece aqui, na nossa realidade mundana. Então o Newton unifica e diz que tudo isso é fruto de uma mesma força, que é a força da gravidade. E aqui o conceito da força ele traz também, que seria uma transmissão de movimento à distância, né? Ou seja, o Sol consegue fazer a Terra se movimentar mesmo eles não estão se tocando, mas eles estão distantes. E isso é o mesmo motivo que faz a Terra puxar, por exemplo, todos os objetos, por isso que todos os objetos caem em direção à Terra. É o mesmo princípio, que é a força da gravidade. Isso foi muito revolucionário, então isso foi que, vamos dizer assim, foi por isso que eu falei a epítome da Revolução Científica, que estabelece então o poder de usar o método científico para entender a natureza e dizer que, bom, a natureza que acontece aqui é a mesma que acontece em qualquer lugar do universo, né? Então isso foi muito revolucionário. E para fazer isso, né, muito importante que também o Newton precisou criar literalmente uma nova área da matemática que a gente conhece hoje como cálculo, né? Ele não foi o único, né, disputado entre ele e o Leibniz, mas eles se acredita hoje que os dois inventaram o cálculo de maneiras independentes. Mas o cálculo aqui é muito fundamental, tá, para várias aplicações hoje modernas. E o Newton teve, então, para conseguir explicar esse movimento dos astros e dos objetos na Terra, ele teve que inventar uma nova maneira de matemática que é usada até hoje e foi também muito revolucionária. Certo? Então o Newton aqui é considerado o início, assim, do iluminismo, o início da Idade Moderna, a epítome da Revolução Científica, porque ele foi capaz então de fazer um grande trabalho aqui científico de observação, de unificação de diferentes fenômenos num princípio único e universal, né? Muito importante também. Então aqui lembra que ele usou
tanto a indução, que é observar a partir para uma generalização, quanto o contrário, que é a dedução. Então, a partir dessa generalização, tentar deduzir novas observações que você vai lá, então, confere no telescópio e vê que, bom, através dessa minha lei aqui, eu sei que Marte vai estar em tal posição do céu tal dia. Aí você vai lá e você confirma que de fato Marte estava naquela posição exatamente naquele dia. Então, isso seria a dedução, né? O movimento da dedução. Então aqui o Newton é considerado essa grande final aí da Revolução Científica que inicia a Idade Moderna, então. Né? Lembrando que a gravidade, toda essa teoria newtoniana, ela só foi realmente superada na física com Einstein, né, em 1913, se não me engano. Em 1913, a teoria da relatividade do Einstein foi a única que conseguiu superar essa teoria do Newton. E para vocês verem então que durou 200 anos, pouco mais de 200 anos, os princípios que o Newton publicou nesse grande trabalho dele da Princípio Matemática. Então tá aí o poder de usar a ciência, de usar esse método científico de observação, a partir da observação estabelecer modelos hipotéticos, né? Elaborar novas hipóteses e contrastar então essas novas hipóteses com outros dados e ver então se essa tua hipótese pode ser aceita ou se ela deve ser rejeitada, né? Então esse é o método científico em linhas gerais, vamos dizer assim, mas hoje em dia se considera que o método científico é bem mais abrangente, existem diferentes métodos científicos, né? Mas em linhas gerais ele faz esses dois movimentos, da indução e da dedução. Certo? Então esse seria o período histórico aqui da Revolução Científica que marca essa transição da Idade Média para a Idade Moderna e que engloba, vamos dizer, três coisas ao mesmo tempo, assim, do Renascimento, que é o movimento cultural das artes, da Revolução Científica e, por último, o Iluminismo, que aí sim marca o início da Idade Moderna, como a gente conhece hoje. Certo, pessoal? Então espero que tenham gostado e valeu!